Olá pessoal, bem-vindos à nossa aula de Física para o segundo ano. Falaremos hoje sobre calorimetria, calor latente e mudanças de fase. Eu sou o professor Denilson Santos. Vamos iniciar nossa aula falando sobre fases da matéria. Nós temos três fases principais da matéria. São elas sólido, líquido e gasoso. Existe uma quarta fase, que é a fase do plasma, no caso a fase do fogo. Vamos falar um pouquinho sobre mudanças de fase. Nós temos aqui essas três fases. Tomei como exemplo a água. A água, quando está no estado sólido e passa para o estado líquido, nós dizemos que ela passou por uma mudança de fase chamada fusão. Se ela estiver no estado líquido e passar para a fase de vapor, ela passa para a fase por um processo chamado de vaporização. Existem três tipos de vaporização. Nós não entraremos em detalhes agora. Se ela estiver na fase de vapor e passar para o líquido, ela passa por uma mudança de fase chamada de liquefação ou condensação. E quando ela passa do líquido para o sólido, ela passa pela fase de solidificação. Quando ela passa do vapor diretamente para o sólido ou do sólido para o vapor, nós chamamos essa fase de sublimação. Eu tenho certeza que quando eu falei aqui da primeira transformação, vocês lembraram lá do desenho do Dragon Ball Z. Do sólido para o líquido, aí você lembra lá do desenho, né? Fusão. Ok? Então essa daí eu creio que é a mudança de fase mais fácil. Só que não adianta nada nós falarmos de mudanças de fase e fases da matéria se não houver uma aplicação tecnológica. Eu gosto muito de locomotiva, Maria-Fumaça. E agora nós iremos explicar o funcionamento dela. A Maria-Fumaça, ela é dotada, lógico, o objeto emblemático da Maria-Fumaça, essa chaminé. Mas como ela funciona? Ela possui uma caldeira. Nessa caldeira você joga carvão ou madeira. O carvão ou a madeira vão queimar e aquecer um recipiente que contém água. A água vai evaporar. Vamos explicar aqui com mais detalhes. Estamos falando dessa parte, ok? E eu peguei e coloquei um recorte aqui embaixo para ficar mais bem explicado. Então aqui nessa parte é a fornalha onde o carvão é queimado. É lógico, os gases provenientes da queima que estão super quentes serão conduzidos e expelidos por essa chaminé. Essa chaminé aqui que vocês estão vendo. E essa outra chaminé, que na verdade não é uma chaminé, é um duto. É o duto que vai conduzir o vapor da água. Então a água, ao ser aquecida, ela vai sair por aqui, ó. Esse vapor de água, ele sai com alta temperatura e alta pressão. A pressão é tão grande que consegue empurrar esse pistão para cá. A partir do momento que esse pistão é empurrado, ele faz a manivela girar. Quando a manivela chega bem aqui, onde está a setinha, o pistão está no ponto mais baixo. A partir de então, a manivela volta. A partir do momento que a manivela volta, o pistão sobe. Tanto faz o sentido de giro ser para cá ou para cá, ok? O importante é vocês entenderem a ideia. Então, a partir do momento que o pistão volta, os gases que estão sendo queimados aqui, eles não vão voltar para cá. Porque a pressão, a temperatura e a velocidade com que eles vêm não permite que eles voltem. Então, os gases vão descer. O vapor de água, no caso. E será levado para o condensador. O condensador é o local onde os gases são refrigerados. Então, bem aqui, acompanha comigo, ó. Está vindo o vapor de água. O vapor de água é resfriado e se transforma em água. Ele se transforma em água e volta para a caldeira. Bem aqui entra a água fria. Aqui a água fica correndo o tempo todo, ó. Entra água e sai água. Entra água e sai água. Ou seja, a água sempre está numa temperatura bem fria. Melhor do que só ouvir falar é ver o esquema. Olha aí o esquema de funcionamento. Então acontece a queima bem aí. Isso faz a roda da locomotiva girar. E todo esse sistema é transformado em movimento. Vamos falar agora um pouquinho sobre calor latente. O que é calor latente? É o calor trocado durante a mudança de fase. Então toda vez que você tiver mudança de fase, você terá calor latente. Se não houver mudança de fase da substância,
não tem calor latente. Olha a fórmula aí do calor latente. Para gravar, queimá-la. Onde Q é a quantidade de calor, M é a massa e L é o calor latente. Aí esse calor latente pode ser o calor latente de fusão, de vaporização e aí vai, tá? Essa fórmula aqui de cima, ela pode ser reescrita assim, ó. Aonde o M passa dividindo o Q. E aí eu deixo o calor latente isolado. Reescrevi ela, né? Olha só. A quantidade de calor é medida em joule e a massa é medida em quilograma. Essa é a medida no sistema internacional, mas é comum nós encontrarmos nas atividades e questões de vestibulares a unidade de medida caloria por grama. Vamos falar um pouquinho sobre curvas de aquecimento. Bem, aqui eu tenho uma curva de aquecimento, eu peguei a curva de aquecimento da água. Então, abaixo da temperatura, observe os eixos, ó, temperatura e quantidade de calor. Então, abaixo da temperatura zero, a água está no estado líquido sólido. Perdão, está no estado físico sólido. Quando chega no zero, muitas pessoas gostam de fazer essa pegadinha. A 0 graus Celsius, a água é água ou gelo? Depende, tá? Depende do que? Depende também da pressão atmosférica, tá, pessoal? Ela pode ser água, ela pode ser gelo, ou ela pode estar se transformando de água para gelo ou de gelo para água. Então vai depender muito aí. Então aqui, ó, ocorre a transformação, é o que nós chamamos de fusão. Saiu do zero, continua ganhando calor, aqui a quantidade de calor, então continuo ganhando calor, tenho água, tá? Estado líquido. Agora bem aqui, ó, estabilizou a temperatura, então já tenho uma transformação, uma mudança de fase, chamada de vaporização. Passou de 100 graus Celsius, a água vaporizou, virou gás. Então vou chamar a atenção de vocês para o seguinte, ó, aqui no estado sólido, a água está ganhando temperatura. Perdão, a água está ganhando calor. A temperatura aumentou. Eu vou utilizar a fórmula do MC delta θ. Chegou aqui no zero. A água já não aumenta de temperatura, mas ela se transforma. Então eu vou utilizar a fórmula queimá-la. Saiu do zero. Continuou ganhando energia. Continuou ganhando calor. Fórmula do MC delta θ de novo. Chegou no 100. A temperatura, perceba que a temperatura, ó, já não aumenta. Se estabilizou. Ocorre uma transformação, uma mudança de fase. Então, fórmula queimá-la. Terminou a mudança de fase. Aumenta a temperatura de novo. Fórmula MC delta θ. Então internaliza aí, ó. Se a temperatura aumenta e a substância não muda de fase, fórmula MC delta θ. Se a temperatura se estabiliza e a substância muda de fase, fórmula queimá-la. Agora eu vou apresentar uma curva de resfriamento. A curva de resfriamento nada mais é do que o inverso da curva de aquecimento. Aí vem decaindo aqui, ó. Estado gasoso, líquido e gasoso, líquido, sólido e gasoso, sólido. Basta você comparar. Na fusão, eu tenho sólido e líquido. Na vaporização, líquido e gás. Vamos fazer uma atividade. Uma questão bem simples da UERJ, só para você entender. O gráfico abaixo indica o comportamento térmico de 10 gramas de uma substância, que ao receber calor de uma fonte, passa integralmente da fase sólida para a fase líquida. O calor latente de fusão dessa substância em caloria por grama é igual a... Então perceba o que ele quer, ó. Vamos por partes, não se desespera. Ele está falando aqui do gráfico. Observa o gráfico, temperatura e calor, beleza? Aí ele diz que o gráfico indica o comportamento térmico de 10 gramas. Ora, grama é massa. Então massa 10 gramas. Já estou fazendo a extração de dados. Que ao receber calor de uma fonte, passa integralmente da fase sólida
para a fase líquida. Então é o seguinte, ó, bem aqui, onde está passando o mouse, a fase era sólida, ok? Perceba que quando a curva é inclinada, a fase é uma só. A partir do momento que a curva se estabiliza, já não sobe nem desce, eu tenho uma mudança de fase. Pronto, grifei. A fusão está bem aqui. Ela começa bem aqui nesse ponto e termina bem aqui nesse ponto. O gráfico não continua. Se o gráfico continuasse, bem aqui eu teria a fase líquida. Aqui é a fase sólida. Aqui é sólido mais líquido. Prontinho. Então, eu começo com uma quantidade de calor de 300 calorias e termino com 1000 calorias. Então, qual foi a quantidade de calor gasta? 700 calorias. É só fazer a diferença. E eu quero calcular o calor latente. Prontinho. Baseado nisso, eu vou utilizar a fórmula. Qual é a fórmula? A fórmula é a fórmula Kemala, porque eu quero calcular o calor latente, ou seja, a transformação. Agora eu faço a substituição dos dados. Aí está. Passo 10 para o outro lado dividindo. Fazendo a divisão, eu tenho que o calor latente é 70 calorias por grama. Só marcar a alternativa correta. Então, pessoal, essa daí foi a nossa videoaula. Eu espero que vocês tenham gostado. Detalhe. Olha só. Bem aqui, eu utilizo a fórmula Kemala, como nós já mostramos. Então nós calculamos a quantidade de calor só desse trecho. Se a questão pedisse qual a quantidade de calor total gasta, você também teria que calcular a quantidade de calor desse trecho. Aí aqui você já não utilizaria a fórmula Kemala, você utilizaria a fórmula do MC delta θ. Perfeito. Pessoal, essa foi a nossa videoaula, espero que vocês tenham gostado, ok? Um abraço e até a próxima!